A paz do Senhor, meus irmãos, quem vos saúda neste momento é o seu irmão em Cristo, pastor Davi Donizete da Costa, residente na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, seja bem-vindo ao canal Família. E esse canal é um canal de bênção e eu convido você para assistir mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Assista até o final, deixa o seu like abençoado e eu convido você que ainda não é inscrito neste canal para se inscrever neste canal, nos ajudar na divulgação da Palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Muito bem. Queridos, nós estamos estudando no quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical. Eu estou aqui em minhas mãos a revista da CPAD, que é o quarto trimestre, fala sobre as promessas de Deus. Glória a Deus. E nós estamos nessa lição de número 9, sobre promessas para pais e filhos. Glória a Deus. A lição número 9, que será lecionada no próximo dia 1º de 12 de 2024, em todas as Assembleias de Deus, que estuda as lições da CPAD. Muito bem. Nós temos aqui um texto áureo que diz: texto áureo, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Aos Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3. A verdade prática da nossa lição diz: entre desafios e responsabilidade, o relacionamento entre pais e filho deve ser de bênção e de proteção. Muito bem. Quando pai e filho têm um bom relacionamento, um protege o outro. Muito bem. Vamos lá. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no Salmo 127, versículo 3 ao 5, e nas cartas de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao 4, você pode ler aí no seu momento de leitura devocional. Muito bem. E nós temos aqui os objetivos da nossa lição é mostrar biblicamente como deve ser o relacionamento entre pais e filhos. Segundo, conscientizar do cuidado que os pais devem ter com seus filhos. Terceiro, compreender as bênçãos que Deus tem para os pais e os filhos. E a nossa palavra-chave é pais e filhos. Muito bem. Nós temos também uma introdução, e eu sempre faço esse comentário, que a introdução não tem necessidade de nós fazermos grandes comentários na introdução, pois a introdução é um ato de introduzir, a introdução é uma preparação em que quando nós lemos a introdução, nós nos preparamos para entrar em todos os itens que há de ser abordado na lição, desde o primeiro tópico até o último tópico. São 3 tópicos. Mas eu quero deixar uma pré-aula aqui somente do tópico 1 dessa lição e também da introdução. A introdução diz assim: nesta lição nós estudaremos a respeito das promessas de Deus voltada ao relacionamento entre pais e filhos, né? Todos nós sabemos que nós vivemos em um contexto bastante desafiador
na criação de filhos nos dias atuais que é a qual nós vivemos. Mais desafiador ainda é o relacionamento entre pais e filho, mas contudo nós sabemos que a palavra de Deus nos supre com um preciso ensinamento em que pais e filhos podem desfrutar de uma relação de confiança e de proteção na família, no lugar em que podemos usufruir das bênçãos de Deus. As promessas de Deus podem se cumprir no relacionamento entre pais e filhos. Muito bem. Nós sabemos que o relacionamento entre pais e filhos nos dias atuais que a qual vivemos é um relacionamento desafiador, pois nós estamos vivendo numa época cheia de dígito, digitalização para todos os lados. Estamos vivendo nesta época em que todos estão voltados para as redes sociais e muitas vezes eu tenho observado que falta tempo para pais e filhos ter um bom relacionamento. Porque muitas vezes os filhos ficam focados só nos dígitos. E os pais também muitas vezes ficam focados só nos dígitos. Então, isso aí impede de nós termos um bom relacionamento entre os nossos filhos. Mas eu quero falar aqui no primeiro tópico sobre o relacionamento bíblico entre pais e filhos. Mas antes de entrarmos nesse assunto, eu quero dizer o seguinte, que o relacionamento entre pais e filhos, ele cria ou ele desempenha um papel fundamental no desenvolvimento emocional, no desenvolvimento social das crianças, entre as suas emoções e a sociedade. Então vamos aqui, relacionamento bíblico entre pais e filhos. Observamos, queridos, se você leu a leitura bíblica em classe, você pode observar dentro da leitura bíblica em classe que ela nos apresenta o texto bíblico do Salmo de número 127, em que os filhos são apresentados como herança do Senhor, né? Diz aqui que os filhos são apresentados como herança do Senhor. O Salmo começa dizendo o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E aí no versículo 3 diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Então os filhos são apresentados como herança de Deus para os pais, e os frutos dos ventres são apresentados como galardão. E nós sabemos que o Salmo ainda diz que eles são como flecha na mão do valente. Ou seja,
os filhos são úteis, os filhos são importantes para a sociedade e por isso eles eram importantes também para os pais diante da sociedade. O salmista via o filho, muito importante diante da sociedade. Glória a Deus. E nós observamos que por causa desses filhos, os pais se sentem realizados, se sentem felizes quando ele vê os seus filhos tendo um bom relacionamento entre a sociedade. Assim sendo, está sobre a responsabilidade dos pais, a educação deles, a formação espiritual, o cultivo da fé, para que a herança do Senhor seja apresentada seja preservada nestes tempos difíceis. Claro que nós sabemos que a correção que nós, como pais, dos tempos mais antigos, recebemos dos nossos pais, hoje nós não possamos aplicar nos nossos filhos. Porque muitas correções que eram aplicadas sobre nós, quando nós éramos ainda crianças, que devíamos ali para os nossos pais, todo o respeito, toda a submissão, era aplicada sobre nós correções que se for aplicar hoje sobre os filhos, a lei cívica vê como crime. Mas é bom termos um bom relacionamento de respeito, submissão, de responsabilidade de pais com filho, submissão de filhos com os pais. Aí sim cria-se um bom relacionamento entre pais e filhos. Muito bem. Nós encerra aqui o subtópico 1, quer dizer, o ponto 1 do tópico 1, da lição número 9. Muito bem, agora vamos passar para o subtópico 2, onde aqui o comentarista colocou sobre um mandamento com promessas para os filhos. Aqui nós observamos que este mandamento é um mandamento que traz promessas para o filho, que se os filhos for ler este mandamento e colocar este mandamento em prática, ele vai entender que a promessa é grande para todos os filhos que tiveram um bom relacionamento com o seu pai. Para os filhos que são herança do Senhor, para os seus pais, e conforme nós vemos aqui na leitura bíblica em classe, há uma promessa divina, uma promessa que só Deus pode fazer para os filhos. Diante a obediência de um mandamento. Então observamos que o apóstolo Paulo nos ensina que os filhos devem obedecer os seus pais para que a sua vida ela seja prolongada, ou melhor, a sua vida seja bem-sucedida sobre a terra. Obedecer para as suas vidas estar bem e, consequentemente, vive tempos longos sobre a terra. Paulo nos deixou escrito nas cartas de Paulo
aos Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 3. E observamos que essa promessa, ela remonta ao 5º mandamento de Deus, proferido por Moisés lá no deserto, escrito lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12. E esse mandamento tem o mesmo significado do ensino proferido pelo apóstolo Paulo, né? Assim, nós estamos diante de uma promessa condicional, uma promessa dirigida aos filhos. Olha que coisa interessante, a promessa de viver longos tempos sobre a terra, ela é direcionada diretamente aos filhos que honram o seu pai, que honram a sua mãe, aos filhos que submetem à vontade dos pais, aleluia, aqui na terra. E nós observamos sim que há uma bênção para os filhos na medida em que eles honrarem os seus pais em sua vida. Nós temos ainda uma referência bíblica, né, que se não me foge da memória, acho que capítulo 15 de São Mateus, versículo 4, e os filhos que não honram seus pais, é digno de morte. Então, convém que os filhos reflitam nesse mandamento e começa a honrarem os seus pais aqui na terra. Muito bem. Vamos para o tópico 3. Vamos para o subtópico 3 do tópico 1. Ou melhor, o ponto 3 do tópico 1 da lição número 9. Aqui fala sobre mandamentos e bênção para os pais. Do mesmo modo que tem o mandamento e promessa para os filhos, também tem mandamento e promessa de bênção para os pais também. Pois nós observamos aqui que o título desta lição é promessa para os pais e filhos. Não é promessa só para os pais e nem promessa só para os filhos. É promessa para os pais e filhos. Muito bem. Observamos que, se por um lado os filhos devem honrar os pais também não devem provocar a ira aos vossos filhos. Uma advertência para os pais, que essa nas minhas palavras, como pai de 9 filhos, eu quero dar para os pais essa advertência, que muitos filhos não têm uma boa relação com os pais, porque muitas vezes os próprios pais provocam a ira aos vossos filhos. E aqui observamos que o escritor também nos deixou escrito que esse não deve provocar a ira dos filhos. É verdade que não é fácil criar filhos, porque os desafios são muitos, e os pais precisam desenvolver a paciência e o cuidado para lidar com eles. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós observamos que a parceria precisa ser uma parceria com amor, contudo a parceria em amor, e a disciplina no filho, ela deve ser aplicada com sabedoria. Porque o que eu quero dizer para vocês nesta aula é:
que muitas disciplinas que foi aplicada na minha vida pelos meus pais, quando eu ainda tinha os meus 7 anos, menos ou mais da minha idade, se nós formos aplicar essas disciplinas nos dias atuais, nós enfrentaremos até mesmo processo judicial. Então, por isso que hoje a Bíblia nos ensina-nos a aplicar a disciplina aos nossos filhos, mas com amor. E quando se aplica a disciplina com amor aos filhos, nós não provocamos a ira aos nossos filhos. Então vamos aqui. Em amor e disciplina aplicada com sabedoria, essa disciplina vai promover um ambiente em que os pais e filhos crescerão juntos na fé. Olha que coisa interessante. O comentarista deveria ter falado de uma forma diferente, que os filhos cresceriam, mas aqui ele diz que os pais e filhos crescerão juntos na sua fé em Cristo. Então é por isso os filhos são bênção para os pais e estes pais também são bênção para os filhos. O Salmo ainda diz que a tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos são como os plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado os homens que temem ao Senhor. Salmo 128, 3 e 4. Assim valorizemos a nossa família como um presente de Deus, ao mesmo tempo instruamos os nossos filhos para que andem no caminho do temor do Senhor, de modo que deles não desvie. Vocês estão entendendo? Muito bem. Nós observamos que, sem nós ignorarmos as alegrias, a recompensa é aqueles momentos super especiais que os filhos proporcionam para nós. É importante nós reconhecermos que as tarefas diárias dessa função pode ser um trabalho pesado para nós. Como lavar uma pilha de roupas, como dobrar, limpar, comprar, cozinhar, transportar, ser um juiz, um técnico, encorajador, conselheiro, policial, continuar sendo diplomático, amável, misericordioso, animado, responsável, equilibrado. Todos os dias, realidades insensamente repetitiva como todas essa e a mais pode fazer com que os pais de hoje se sintam presos e esgotados. Muito bem. Eu gostaria de aqui encerrar essa videoaula e recomendar para você o seguinte: mesmo que você assistir esta pré-aula neste vídeo, não deixe de participar da escola bíblica dominical na tua igreja, onde você congrega. Você vai alegrar o seu pastor, vai alegrar o superintendente da escola dominical, vai deixar o seu professor alegre com a sua presença na escola bíblica dominical. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.